Fala galera do Fisiologia na Prática, tudo bem? Meus fisiologistas, minhas fisiologistas da prática, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um encontro, mais uma discussão em prol da nossa querida educação física. Para mim sempre um prazer estar aqui contigo e quanto mais você vem aqui nos meus encontros, mais eu tenho certeza que minha missão de vida ela está sendo realizada, que é simplesmente auxiliar uma revolução para com nossa grande educação física, beleza? Galera, na nossa aula de hoje nós vamos discutir, falando em relação a alguns diagnósticos clínicos e nesse momento eu preciso que você relembre com muita veemência a importância dos diagnósticos primeiro na prescrição e planejamento de treino dos teus alunos, estabelecimento de metas, para você estabelecer prioridades, e isso nós vamos usar pra caramba no nosso módulo de planejamento e periodização de treino. Portanto, preste bastante atenção nesse momento, porque ele é o pontapé inicial da montagem e prescrição de programas de treino. Portanto, a avaliação diagnóstica não vai ser não só importante para a prescrição de treino, todavia para você identificar, analisar, descobrir o estado clínico e funcional, a saúde do teu aluno. Bacana em vários aspectos, em vários parâmetros. E no curso Fisiologia na Prática você tem a oportunidade de saber quais os parâmetros que o Adonis indica para você, cujo qual eu já estudei, já bati a cara no muro, já vi na prática e posso te afirmar que esses são os principais parâmetros que nós devemos dar atenção, né, antes de realizar uma montagem, uma prescrição do planejamento e periodização de treino, beleza? Nessa aula, nós vamos ver especificamente sobre um dos parâmetros, quais eu acredito ser muito importantes também, né, no que tange a avaliação de saúde, diagnóstico de saúde do teu aluno ou paciente, né? Ainda na linha que nós estamos falando em relação às dislipidemias ou em relação aos distúrbios de lipídios no sangue, existem as frações do colesterol, que essa aula ela é dedicada a essas frações, né, que são são os marcadores expressos no sangue que são extremamente importantes para nos dar o entendimento de como está o estado sanguíneo referente a lipídios do teu aluno. Portanto, eu gosto muito de pedir essa mensuração, essa avaliação diagnóstica das frações de colesterol, que são elas, poxa, voltei lá atrás, não tem problema, a gente busca aqui, ó, vou perder essa aula por causa disso não, que são essas frações olha lá o malandro, olha lá, que são essas frações que é o LDL e o HDL. Nessa aula eu vou pedir a atenção para você exclusiva em relação ao LDL, que nada mais é do que, quer dizer, a lipoproteína de baixa densidade, ou seja, Low Density Lipoprotein, é uma sigla em inglês, o LDL, e quer dizer lipoproteína de baixa densidade. O que isso quer dizer, turma? Nós vamos ver na nossa aula de aterosclerose, que vai estar dentro do módulo de doenças cardiovasculares, de maneira muito mais profunda, o que é uma lipoproteína. Todavia, de maneira básica e em suma, o LDL, assim como o HDL, são lipoproteínas e elas são derivadas da gordura, ou seja, você se alimenta de gordura, dependendo da cadeia de gordura, se ela é alta, baixa ou média, essas gorduras são quebradas, podem ser na boca, no estômago ou no teu intestino, teu intestino delgado. Portanto, a maioria das gorduras são quebradas, são metabolizadas por enzimas específicas no nosso intestino delgado. A partir daí elas são absorvidas ou elas passam pelo enterócito do nosso intestino e elas se transformam lá próximos ao sistema linfático, né, na cadeia linfática, eles se transformam em quilomicrons. O quilomicrons é a primeira lipoproteína que a gente conhece, que ela é um pouco maior. Ela é pervoltada, ou seja, uma lipoproteína, o que é, Adonis? Uma lipoproteína, e isso você vai ver novamente de maneira mais profunda, específica no nosso módulo de aterosclerose. Agora eu só preciso te dar um clareamento do que é essa bagaça. Uma lipoproteína nada mais é do que uma bolinha, imagine uma bola
uma bolinha de catupiry. Você já comeu bolinha de catupiry? Salgadinho? Legal. Imagina aquela bola de catupiry. Ela por fora, ela é toda pervoltada por camadinhas de proteína, o que a protege. E por dentro, o catupirizinho da bolinha de catupiry é a gordura. Então toda lipoproteína, como o próprio nome diz, é um lipídio com uma gordura. E ela tem suas especificidades que a diferenciam. Por exemplo, a primeira lipoproteína que se forma lá próximo ao seu intestino, no sistema linfático, é o quilomicron. Depois você tem a formação de outras lipoproteínas, VLDL, LDL, HDL, enfim. Vamos nos atentar nessa aula ao LDL. Então o LDL é uma lipoproteína formada depois pelo fígado, ou seja, pela metabolização da gordura no teu fígado, forma-se o LDL. Legal, Adonis, bacana. Então quer dizer que, por exemplo, primeiro o quilomicron passa depositando gordura em todo o sangue, em todos os tecidos que necessitam de gordura. E aí uma enzima específica absorve esse quilomicron, leva para dentro do tecido e essa gordura é depositada. Legal. A sobra dos quilomicrons que sobram no sangue, que, por exemplo, não tem onde depositar essa gordura, vão para o fígado e a partir daí eles são metabolizados, transformados em outras lipoproteínas. E daí deriva-se a LDL. Legal? A LDL, portanto, a lipoproteína de baixa densidade, ela é uma sobra das gorduras que fica rodeando o teu sangue. Bacana? Algo importante para você saber também, como ela vem depois do que o organismo já está satisfeito em termos de gordura, de armazenamento de gordura, ela é uma proteína que ela é uma lipoproteína que fica vagando pelo sangue. Show, Adonis? Qual que é o grande problema de estar altas suas taxas de LDL? O grande problema das suas taxas de LDL se encontrarem altas é que por ela ser uma lipoproteína que fica vagando, ou seja, um pequeno armazenamento de gordura envoltado numa bolinha de proteína vagando, é que ela causa problemas. Os principais problemas que esse LDL causa são problemas nas artérias principais, contribuindo assim, ou culminando assim, em doenças de cunho cardiovascular, como por exemplo, o infarto agudo do miocárdio ou o acidente vascular encefálico. Porque a lipoproteína, o LDL, ela tem a oportunidade de, quando ela fica vagando, ela adora se esconder na parte de trás dos vasos sanguíneos, das artérias principais, na camada chamada de camada subíntima. Ou seja, a gente tem a paredinha do vaso sanguíneo da artéria, que fica aqui onde passa o sangue, e logo atrás essa artéria é feita de algumas camadas, que nós vamos ver profundamente isso. Todavia, essa primeira camada chama camada subíntima. É a primeira camada entre a artéria e o sangue, beleza? Então, o LDL ele tem a oportunidade de se encaixar lá atrás. Perfeito, Adonis. Como ele faz isso? Normalmente, as nossas artérias, pelo tamanho de fluxo sanguíneo, e esse fluxo sanguíneo ele é variável durante o dia, de repente, quando ele está muito alto em alguns momentos, pode ser que esse fluxo sanguíneo ele cause alguns machucadinhos na parede da artéria. Esses machucadinhos, que são normais, que causam até a liberação, por exemplo, de vasodilatadores, são como se fossem fissuras na parede arterial. Apesar de isso não ser ruim totalmente, abre espaço ou abre brecha, no grosso modo, para que o LDL se pervolte e entre dentro do vaso sanguíneo. O grande problema do LDL ficar no vaso sanguíneo é que vai acontecer um processo de aumento ou criação, construção de uma placa de ateroma. E a placa de ateroma é a grande responsável pela aterosclerose, que aí você começa a perder funções endoteliais, funções das artérias, funções dos vasos sanguíneos, e isso pode culminar num bloqueio de fluxo sanguíneo, ocasionando um infarto, se for numa coronária, ou ocasionando um acidente vascular encefálico, se for numa artéria cerebral, ou também essa placa de ateroma ela pode se desprender dessa artéria, se for uma artéria grande, ela pode ser levada para uma arteríola menor, e aí sim bloquear o fluxo sanguíneo de maneira completa, como por exemplo é o caso da trombose, tá bom? Portanto, galera, o LDL ele nos dá essa oportunidade de mensurar o quão perigoso tá a sobra
de gordura no sangue, porque LDL sobrando é um perigo. LDL sobrando é um perigo porque ele está relacionado com o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas, começando com uma aterosclerose e progredindo para um infarto agudo do miocárdio, ou um acidente vascular encefálico, ou uma trombose, enfim, uma interrupção do fluxo de alguma forma. Isso começa com uma sobrinha de um LDL. E aí tem seus problemas agravando-se. Por exemplo, se ele se oxidar, e ele começa a liberar algumas substâncias, algumas citocinas, que são agentes pró-inflamatórios, que também aumentam ainda mais a velocidade aí desse problema aterosclerótico, beleza? Portanto, é de extrema importância nós sabermos, nós identificarmos qual é o estado do LDL no nosso organismo. Portanto, aqui está a nossa aula, que eu vou pedir para que você peça com atenção, para que teu aluno faça essa mensuração, tá? É extremamente importante, como você viu anteriormente. Galera, na tabela aí, novamente, a mesma tabela que a gente vem seguindo, das diretrizes brasileiras de dislipidemia. Então, atente-se à tabela. Vamos lá. LDL-C. O que isso quer dizer? É o LDL-colesterol, ou seja, uma fração do colesterol, LDL. Os valores desejáveis de LDL são abaixo de 100, ou seja, abaixo de 100, níveis de LDL sanguíneos abaixo de 100, lembrando, aqui está em miligramas por decilitro, eles estão com um diagnóstico ótimo, ou seja, o intuito é levar seu LDL abaixo de 100, porque eu preciso que você esteja numa classificação ou no diagnóstico ótimo. Os níveis de LDL entre 100 e 129 são desejáveis. De 130 a 159, eles estão já no nível limítrofe, ou seja, começa a ficar perigoso, cara. Você está numa linha tênue entre ter um risco de dislipidemia, ou um risco de começar um agravamento, um grande problema de gordura, de lipídios se estocando nas suas artérias, nas paredes arteriais, podendo causar ou não, culminando em doenças cardiovasculares. De 160 a 189 está alto e acima ou igual a 190 está muito alto. São valores muito altos de LDL sanguíneos. Portanto, galera, sem mais delongas e sem muita complicação, o LDL é uma gordura que sobra no sangue, que pode causar ou está relacionada diretamente com doenças cardiovasculares ou risco de doenças cardiovasculares. Em outras palavras, risco de morte. Uma pessoa que está classificada com LDL alto ou muito alto está correndo um grande risco, um sério risco de desenvolver uma aterosclerose. E a partir daí não ter somente esse risco de doenças cardiovasculares, sobretudo ter um problema, uma deficiência do funcionamento do vaso sanguíneo. Em outras palavras, quando instala-se a aterosclerose, começa-se a perder funções endoteliais do vaso sanguíneo. Como assim, Adonis? Começa-se a perder a propriedade de vasodilatação e propriedade de vasoconstrição, ou seja, alargamento do vaso, o que vai impedir aí a passagem de fluxo. E se você vê de uma maneira consecutiva na aterosclerose, se você impede a passagem de fluxo, ou se você tem um menor calibre arterial da luz do vaso sanguíneo, cada vez mais esse sangue vai passar rasgando a parede e cada vez mais vai abrir espaço para a gordurinha, o LDL principalmente, se encaixar nessa parede. E cada vez mais você vai ter a oportunidade ou desprivilégio de contribuir para a criação de placas de ateroma. E assim sendo, você tem um grande risco de mortalidade através da aterosclerose, beleza? O LDL, então, é um marcador importante do colesterol que nos dá a oportunidade de verificar como está esse estado lipídico no sangue da pessoa, beleza? Por isso, nesse sentido, é muito importante nós sabermos, nós termos essas variáveis. E aí lembrando, se teu aluno, por exemplo, tem um LDL no marcadores alto, 160, acima de 160, por exemplo, 170 miligramas por decilitro de LDL, o seu prognóstico, ou seja, a meta que você vai atingir com ele, é claro que é levar em valores desejáveis ou valores ótimos, assim sendo, beleza? Galera, essa é mais uma aula cujo qual nós discutimos em relação a um marcador importante, o LDL. Na nossa próxima aula nós vamos ver um mocinho da história que também é chamado de colesterol bom. Ah, eu esqueci de falar o apelido desse LDL. Por tudo isso que você viu que ele causa,
ele é chamado de um colesterol ruim, tá bom? Na próxima aula nós vamos ver qual é o colesterol bom e por que ele é chamado de colesterol bom e por que é muito interessante ter valores de HDL altos no sangue. Bacana? Meu fisiologista, minha fisiologista da prática, foi um prazer mais uma vez. Espero que você consiga aplicar isso no seu dia a dia. Até a próxima aula.